Eu tenho uma virada de chave procedimental em 2026, mas eu tenho necessidade de ter um planejamento para virar essa chave desde já. Hoje, a necessidade de reavaliação do seu negócio e a antecipação desses impactos é essencial para que você não chegue nessa situação que você mencionou, de quebra. Então, quem vive hoje de um benefício fiscal, ele tem que correr em cima, procurar imediatamente uma consultoria para posicionar ele, como vai ficar o cenário dele a partir de 27. Olá, bem-vindos a mais um podcast da Action. Eu estou aqui hoje com a Regina, que é minha sócia aqui numa outra empresa que a gente divulga há pouco, que começou há um ano atrás, né? Um ano e pouquinho. Apesar da experiência. Que é um BPO, né? E aqui é um BPO para quem quer fazer a contabilidade, área fiscal, tudo certinho, muito voltado para investidores e para quem precisa captar dívida. E eu estou aqui com a Aline e com a Sara, sejam bem-vindas. Obrigada. Elas são da LBZ Advogados e a gente vai falar bastante aqui sobre a reforma tributária, né? Então, assim, atualizar, a gente já fez um podcast sobre a reforma tributária, esse aqui é uma atualização, né? Elas estão super por dentro do que está passando lá em Brasília, então a gente vai aproveitar a experiência delas aqui para explorar um pouquinho e aprender com elas, tá bom? Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Bom, primeira pergunta, né? Quando que entra de fato a reforma tributária, né? Se eu sou um empresário, né? Uhum. Quando que eu deveria esperar já começar a ter mudanças na minha empresa aqui? A reforma já começou. Tá. Ela começou lá com a emenda constitucional, em 2023, lá em dezembro. Tá bom. Então, hoje, quem não começou, tem que começar. A proposta do governo, ela teve como uma ideia inicial de simplificação, porque hoje o Brasil é um país extremamente complexo em termos de norma. E falando de direito tributário, é mais complexo ainda. Então, o objetivo da reforma é trazer uma simplificação de tributos. E hoje o que ele propôs? Fazer o quê? Uma reforma estrutural sobre a renda consumida. Então, hoje já está começando, já tem norma falando sobre isso, já tem a lei complementar totalmente aprovada. Então, assim, toda a diretriz inicial da reforma, ela já está proposta. A gente não sabe qual é a alíquota, mas isso é uma pontinha do iceberg. Então, a gente já tem que se preparar. Legal, então assim... Mas na prática, a minha área fiscal, então eu tenho a minha empresa, a minha área fiscal. Sim. A minha área fiscal já deveria estar fazendo coisas diferentes agora em relação ao ano passado, ou ela vai começar a ter, ela tem que começar a se preparar para ter alguma mudança em 2026? Qual é o timing ali para a minha área fiscal? Quando eles deveriam estar? O start da área fiscal é 2026 com as alíquotas simbólicas de CBS e IBS. Então, eu tenho uma virada de chave procedimental em 2026. Perfeito. Mas eu tenho necessidade de ter um planejamento para virar essa chave desde já. Porque hoje a gente já tem as normas gerais, que a gente chama. Então, todo o sistema ele já está estruturado em termos de notas. Eu já tenho quais são os tributos que estão sendo excluídos, que deixarão de existir, e quais serão os novos tributos. Vou fazer uma pergunta para você, Rê. Então, você que tem nossos clientes aí, né? E tem contato com esse pessoal da área fiscal, né? O pessoal já está se preparando? O pessoal já entende a reforma tributária ou não? Não, eles têm muita dúvida nesse assunto e eu acho que a mudança ela é muito estrutural, né, interna, porque pela primeira vez a área financeira e a área tributária vão estar juntos e vai gerar realmente um impacto relativo no fluxo de caixa. Não só a área financeira e tributária, mas é o negócio como um todo. A reforma tributária, ela vai alterar a forma que as empresas fazem negócio hoje. Então, desde o meu comercial, a minha equipe de marketing, o meu RH, todo mundo tem que estar ciente de qual vai ser o impacto da reforma tributária dentro da sua área, porque é o negócio como um todo, é a forma como a gente faz negócio. Isso na prática quer dizer o quê? Isso na prática quer dizer que eu preciso rever meu preço de venda, então o pessoal do comercial precisa mudar talvez o estilo de venda, eu preciso olhar para a minha estrutura e ver se a minha estrutura societária hoje faz sentido, porque uma das alterações da reforma tributária é a minha base de incidência. Então, a minha hipótese de incidência ela vai ser trocada. Vão ser tributadas operações que não são necessariamente onerosas hoje. Então, um exemplo de uma operação não onerosa.
eu tenho uma empresa, um grupo societário que faz transferência entre elas. Essa transferência, esse mútuo que hoje não é tributado, ele passa a ser tributado. Então, é o negócio como um todo. Eu preciso olhar para dentro da minha empresa e rever a minha estrutura. Edu, dando continuidade no que você está falando, aquele assunto que nós temos conversado, há necessidade das empresas hoje fazer uma modulagem relativa financeira e tributária junto. Isso que ela está fazendo, vai reformular todo o procedimento dos processos internos e as novas necessidades que as empresas vão necessitar para realmente conseguir passar por essa fase de adaptação que não vai ser pequena. O que eu entendi até agora, né, falando com a Rê, com o nosso time aí, com advogados tributaristas, né, e aí me corrija se eu estiver certo, Rê. Se eu estiver errado, né? Se eu estiver errado. Se eu estiver certo, ia ser sensacional. Mas assim, é que a partir de agora, né, você tem que estar muito, assim, é muito importante a contabilidade estar correta, né, para você ter um impacto na área fiscal. Então, se você tiver uma contabilidade ruim, provavelmente você vai ter problema na área fiscal, é isso? E como a compensação do tributo vai ser atrelada ao governo, ele vai de passar o que você pode, você tem que ter um monitoramento o tempo inteiro. Você não pode fazer um trabalho back depois do mês seguinte, você tem que fazer ele acompanhar se realmente os teus créditos, na hora que você paga um fornecedor, o crédito está entrando online para você, porque senão você vai ter uma descompensação na hora do recolhimento de tributo gigante. Então, o fiscal hoje que se preocupa hoje quem input a nota, acreditar, não, ele tem que ir para o front, ele tem que estar junto da área para poder realmente colaborar e já antecipar o impacto que isso vai ter. É por isso que eu estou falando que a modelagem interna, operacional, ela vai ser reformulada. O dia a dia das pessoas vão ser alterado, né? Porque, assim, eu vou passar muito tempo por um período de transição. Isso já vai me gerar um trabalho maior, porque durante muito tempo eu vou trabalhar com 2 sistemas, o antigo e o novo. Isso vai ter um impacto no custo das empresas ou não? Provavelmente eu vou precisar de mais funcionários para fazer o meu trabalho diário, né? Para fazer o trabalho ali da contabilidade, do fiscal, porque eu vou ter 2 sistemas ao mesmo tempo. Coexistindo. Então, se hoje eu tenho uma série de obrigações acessórias com o sistema atual, a gente ainda não sabe quais serão as novas obrigações acessórias, mas elas vão vir para a Receita conhecer da nossa apuração. Então, há muito tempo eu vou trabalhar ali com 2 sistemas híbridos ao mesmo tempo. E, além disso, a reforma ela veio para simplificar. Mas, ao mesmo tempo... Até ela simplificar, ela vai ser complexa. Vai complicar um pouco. Então, por exemplo, o que a Regina falou é o sistema do split payment que o governo vai implantar, né, a partir de 2026. O sistema do split payment nada mais é que uma conta corrente online. Então, se o meu crédito hoje eu aproveito com o documento fiscal, na hora que é emitido esse documento fiscal e eu faço um controle via documento fiscal, ele não vai ser mais assim, ele vai ser via um sistema. Esse sistema, ele vai demonstrar quando efetivamente o tributo foi pago. Porque só nesse momento eu vou poder me creditar. Então, o descompasso de caixa, ele acontece não só porque eu tenho que ter uma pessoa ali controlando o meu crédito, se o crédito entrou. Eu vou precisar ter isso, igual a Regina falou. Mas é porque o meu pagamento do imposto, ele vai acontecer antes do crédito para compensação. Deixa eu só colocar isso para leigo, porque o conhecimento que eu tenho, e aí vocês me conhecem se eu estiver errado, mas assim, hoje você vai lá, vende, né? Aí você pega, e aí você tem lá o imposto a pagar, né? Sim. E você apura e paga lá no dia 20 do mês seguinte, é isso, né? Isso. Sim. Aí agora vai ser o seguinte, eu vou lá, eu vendo, né? Na hora que eu vou receber o dinheiro, a parte dos 20 lá que eu ia pagar de imposto, vendi por 100. Os 20 do imposto já vai direto para o governo, eu só vou receber 80. Então, qual é o impacto disso? O impacto disso é, meu capital de giro vai diminuir, né? Vou ser impactado. E o hábito de você hoje administrar o teu fluxo de caixa, vendendo para receber a 30 dias e pagando a 60 e 90, vai ser totalmente descasado. Então, imagina só, aquilo que você está ganhando de prazo no pagamento para o fornecedor, ele vai fazer você antecipar todo o seu pagamento de impostos.
E isso é crucial. Isso vai ser fundamental para a empresa sobreviver hoje. Então, as empresas que têm trabalham com 60, 90 dias, com descasamento de pagamento de fornecedores, aqueles que recebem com 30 e pagam com 30, eles não vão ter. Mas quem hoje necessita de postergar o seu fornecedor, ele vai ter que pagar a alíquota cheia no período. Aqui só um ponto que eu acho que é importante falar, né? Assim, a gente tem muito cliente, eles pedem para a gente fazer essa conta, né? Do impacto no capital de giro, né? Muitas empresas hoje estão endividadas, então, assim, muita empresa hoje trabalha, o EBITDA todo vai para pagar a dívida, né? Com esses juros altos, aí muita empresa acabou entrando nesse problema, né? E agora vai aumentar, né? Porque uma parte desse capital de giro vai deixar de existir, né? Vai direto para o governo, e provavelmente você vai ter que aumentar a sua dívida e ter um risco gigantesco aí de muita empresa que estava perto de quebrar covenants, né? Que são os acordos com os bancos, né? Muita empresa vai acabar quebrando sem querer, né? Sim. Isso vai acontecer. Aí tem uma defesa legal para isso ou não? É bem complexo, tá? Porque, assim, a questão do split é uma questão financeira. Então, você não tem a opção de fazer ou não. E aí, muitas empresas, por isso que a gente fala... Hoje, a necessidade de reavaliação do seu negócio e a antecipação desses impactos é essencial para que você não chegue nessa situação que você mencionou, de quebra. Situação, assim, de discussão jurídica, infelizmente, a gente tem, assim, as recuperações judiciais ou extrajudiciais. E aí, é o último do esticar a corda. E que eu acho que, assim, tem que ser olhado, mas hoje o governo não está vendo isso. E você acha que os empresários estão cientes do que vai acontecer? A maioria não. Não. E eu acho que nessa função a Exo é super importante o trabalho que vai fazer na orientação dos clientes em relação à necessidade de capital de giro para poder cobrir essa necessidade de atender, porque não vai ter opção. Sim. Daqui a pouco começa aí, no segundo semestre, começam os trabalhos de orçamento, né, de 2026, esse vai ser uma frente forte, né? E um outro ponto, hoje a seleção dos seus parceiros, quer dizer, você consegue ter uma boa rentabilidade trabalhando com um parceiro de menor poder aquisitivo, né, bem pequenos e médias empresas, e hoje você não está preocupado se ele está recolhendo seus impostos ou não. Está entendendo? O parceiro que você tem hoje, se ele não tiver com a empresa, com a contabilidade dele em dia, o recolhimento de impostos, ele não vai poder prestar serviço para você. Porque você vai pagar aquilo que ele não pagou. Você vai pagar aquilo que ele não pagou. E certamente você vendo aquele fornecedor 1 mês, 2, 3, você não vai mais querer ficar com ele. Não vai ficar. Porque vai ter outro exatamente fornecendo a mesma coisa, cumprindo. Então, ele vai te ajudar. Então... vai infelizmente, o impacto é em cascata. É em cascata. Entendi. Não, mas só para ver se eu entendi direitinho a mensagem. Então, se eu tenho um fornecedor que não está pagando os impostos... Sim, você não toma o crédito dele. Eu não posso tomar o crédito dele. E como é que eu vou saber disso? O conta corrente. O sistema é online. É online. O sistema do governo vai te avisar. Antes ou depois? Na operação, é por operação. Então, assim, se é por operação, o documento fiscal, que é a nota fiscal, né? Ela vai acompanhar essa operação. Se ele não pagou, vai ficar em aberto para você no sistema lá o tempo todo. Vou fazer uma pergunta bem direta que é para ajudar os nossos clientes. A pergunta é assim, eu vou lá, vou fechar com um fornecedor. Vou fechar uma operação com o fornecedor. Sim. Eu consigo consultar no sistema antes de fechar a operação com ele ou só depois que aconteceu a operação? Só depois. Só depois. Ou seja, no momento que eu estou negociando, eu não vou saber. Não, porque você tem que ter a operação acontecendo. Vai ter o documento sequencial linkado ao que ele está te vendendo. Então, você precisa verificar isso. Você não consegue verificar se ele deixou de cumprir com outras obrigações que não consegue. Até porque tem sigilo na informação. Sigilo fiscal. Um atenuante para isso é que na hora que você vai contratar um prestador de serviço, você tem que tirar as certidões tributárias dele. Porque se ele não tiver com a certidão tributária deles... Essa é a dica. É a dica. A triagem na hora da contratação, ele tem que estar regular. Porque o fornecedor tem 2 formas de pagar. Ou ele desembolsa, ou ele parcela. Certo? Então, essa opção do parcelamento... talvez ajude ele no desembolso de caixa, mas ele não ter certidão positiva, ele não permite que você haja contratação. E olha, então imagina o impacto disso no setor de compras, no setor de aquisição de serviços. Esse, para mim, é o exemplo prático que eu estava buscando aqui, né? Assim, como é que as empresas elas podem se preparar para a reforma tributária? Então, assim, o pessoal de compras ali deveria
fazer essa varredura aí, saber se as certidões estão em dia, para não correr o risco de ter que pagar pelo imposto não recolhido do seu fornecedor. Sim, isso é chave. É aí essa hora que entra a área financeira, a área tributária junto, dando orientação em relação às aquisições de serviços e de bens. Legal. Vou dar um exemplo aqui, eu acho que mais... Assim, eu estou tentando buscar exemplos práticos, assim, tá? Para um empreendedor entender o que ele tem que fazer, tá bom? Sem tributês, não sei qual é a linguagem que se usa aí. Ou legalês, deve ter, né? Vamos assumir que eu fechei um contrato em 2023, tá bom? Que era de R$1.000 já com imposto, valor bruto, tá bom? E aí eu estava pagando 20%. Então eu recebia 800, pagava 200 para o governo, tá bom? Não fiz nada. Dia 1º de janeiro de 2026, emiti uma nota de R$1.000, tá bom? O que vai acontecer? Vou pagar mais imposto ou menos imposto? Vai pagar mais. Se eu não renegociar, se eu não fizer nada, eu vou pagar mais Com imposto. Com certeza. O seu contrato, ele não estava prevendo a reforma. Então, em 2026, já vai ter aquele 1% de CBS e IBS acoplados. Em 27, PIS/COFINS acabou. ICBS, ISS, IPI... IPI nem tanto, porque ele vai estar alíquota zero, então ele pode em algum momento vir a surgir. Mas ICMS também. Então, assim, 2027, os contratos precisarão automaticamente já serem revisitados, porque você não vai estar abarcado com a nova norma. Então, todo o departamento jurídico aí de negociação de compras vai ter que rever tudo isso. Com certeza, tem que rever agora. Tem que rever agora, tá ótimo. Essa é a informação importante uma dica importante para todo mundo. Esse é um impacto oculto, tá? Porque muitas pessoas só falam assim, alíquota. Eu acho que assim, a reforma ela é extremamente mais abrangente. Então, essa questão de contratos, tanto com os meus fornecedores, quanto para quem eu vendi, eles estarão defasados. Perfeito. E com um fator muito importante. A partir de 27, hoje as empresas que têm um benefício fiscal, elas têm que correr atualmente agora, porque tu vai perder todo esse benefício. Então, o impacto das empresas que um segmento vão ser beneficiados e outros não vão ser beneficiados. Então, quem vive hoje de um benefício fiscal, ele tem que correr em cima, procurar imediatamente uma consultoria para posicionar eles, como vai ficar o cenário a partir de 27. Perfeito. Uma pergunta para mim que eu acho que eu tenho dúvida, né? Então, essas empresas que tem lá, querem rever impostos, né? Rever se está recolhendo os impostos corretamente, se não está pagando a mais, né? Sim. Se elas têm um prazo para ir atrás desses impostos retroativos ou isso ainda continua como é hoje, né? Tem esse, vale sempre 5 anos para trás. Tem uma janela aí ou isso continua como está hoje, a partir da reforma? O período de prescrição continua ainda em 5 anos, mas quando virar a chave do sistema, você precisa estar com a sua escrituração correta e em dia, porque para você poder pedir o ressarcimento do tributo que vai deixar de existir, ou para você usar ele para compensar, sua obrigação acessória precisa estar 100% correta. Se você tiver algum tipo de erro, você vai ter problema para ressarcir esses valores. Perfeito. Isso que ela falou tem um impacto muito grande na área do BPO, na hora da seleção do seu parceiro. Sim. Porque hoje, às vezes, o cliente opta por um terceiro que faça um trabalho com preço reduzido e ele não está preocupado muito com a qualidade da informação. Então, agora, mais do que nunca, você ter um bom parceiro de BPO, de uma contabilidade, num nível de seriedade que se exige é fundamental. O que a Regina está falando é fundamental, porque hoje, dentro da obrigação acessória, as pessoas têm o costume de apenas validar a apuração. Mas a gente tem alguns blocos que a gente chama ali de informativo, que o próprio programa ele não te dá um erro, falando assim, olha, você preencheu essa informação errada, ele não te avisa. E que se você não preencher corretamente, você vai ter problema para ressarcimento, porque você tem uma omissão, um erro ali dentro. Então, você tem um parceiro de BPO para conferir essas obrigações acessórias, para validar isso para você, faz muita diferença na hora do seu compliance estar em dia. Perfeito. E eu faço um adendo. Quando a gente fala também dessas questões dos créditos, e a gente estava falando antes dos fluxos de caixa, essa revisitação é essencial também. Por quê? Os impostos lá em 2027, PIS/COFINS, deixarão de existir.
Então, eventualmente, em razão das mudanças legais que existiram ao longo desses anos, muitas empresas ainda seguiam entendimentos que já não são mais aplicados hoje. Então, o que acontece? Se você não reavaliar isso novamente, com esse novo olhar legal, você vai estar deixando dinheiro na mesa. E talvez seja dali que você vá fazer um fluxo de caixa para você chegar em 2027 sem precisar estar com dinheiro na mão. Um dinheiro assim, nossa, eu paguei todo esse imposto em 2026, 2025. Usa esses créditos que você tem lá, que você não sabia, e chega em 2027 com o seu caixa mais saudável, mais amplo, mais gordo, para você aí sim ter esse dinamismo financeiro com split payment. Gerar fôlego de caixa, né? Para passar por essa descompensação da nova. Eu acho que a grande maioria dos empresários não sabem disso. Eu acho que... E isso a diferença de quando você... Isso acontece não é por culpa do empresário, porque o empresário está pagando o imposto dele. E ele não é um especialista tributário. Sim. Então, ele está contando com a confiança num terceiro, numa BPO, ou até numa analista fiscal e tributário que está direcionando. E nem sempre que é um ponto de atenção que os analistas tributários que estão em algumas empresas, em corporação, eles não estão se atualizando como deve. E isso, na hora da reforma tributária, eles vão ter um papel fundamental na hora de ajudar o responsável pela empresa a tomar decisões. Na visão de vocês, qual é a chance disso? Eu acho que, às vezes, o mercado está esperando aí um adiamento aí dessa reforma tributária. Isso tem chance de acontecer na visão de vocês? Sem conversas de bastidores. Isso aconteceu várias vezes, hein? Isso já aconteceu várias vezes no passado. Não, mas a gente tem frequentado bastante eventos onde pessoas do governo têm participado. Tem notícia já de que a partir de junho já vai soltar o primeiro sistema do split protótipo. Então, o protótipo já começa... Eles vão escolher algumas empresas, não escolhem a minha. Temos, assim, isso é muito sério, tá? Recentemente a gente esteve em uma rodada de discussão com a Receita Federal e sim, já tem o protótipo. Ele já está pronto. Então, a rodada teste vai sim acontecer. O próprio o ministro, o Haddad, estava na Fiesp. O Bernard App também estava agora, dia 25 de março, nesse evento que teve da Fiesp. Então, assim, já está tudo pronto. Eles estão fazendo alguns ajustes ali com a SERPRO e tudo mais, para ver como isso vai ser implementado, mas não vejo... uma postergação. Perfeito. Talvez ainda não seja cobrado o 1% ano que vem. Tá. Aí eles esse adicional, porque aí talvez vão verificar como vai ficar esse teste, mas sim, já vai começar sim algumas empresas selecionadas. Porque o que você está me falando é que em 2026 eu vou ter um descasamento, porque eu ainda não tirei o PIS e COFINS, mas eu adicionei esse imposto novo. Então eu estou pagando mais imposto. Vai pagar. Pô, isso não dá para... Não vai diminuir. Vai judicializar isso, não? Não vai diminuir nada. Infelizmente, pode ser que sim, seja necessário, porque a gente vai ter alguns tributos e aí questões legais, condicionais, tendo o mesmo fato tributado por outros tributos, a gente pode sim ter inúmeras discussões novas, mas hoje isso já está previsto, inclusive, na Constituição. Foi uma alteração na Constituição. Ainda que a gente possa dizer que existem algumas questões constitucionais feridas... Se eu quiser buscar essa mudança, como eu acho essa mudança aí na Constituição? Está na emenda constitucional de 2023. Tem um número? 132. Isso, é isso que eu queria buscar. Sim. E a lei complementar... Por isso que a LBZ é boa. A lei complementar de agora, que foi aprovada, 214, traz esses dispositivos que serão cobrados. Então, ela reforça aquilo que está na Constituição. A própria norma geral, porque o que é uma lei complementar? É uma lei que vai te dar as normas gerais daquilo que vai ser alterado. Então, ela te dá as normas, ela já te deu todo o casamento da reforma tributária, todo o passo a passo. Então, ela reforçou o que já está na Constituição. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, então, ser bem direto aqui, para até falar com os nossos clientes aqui, né? Então, eu vou perguntar à indústria aqui, vocês me dizem qual vai ser o impacto, o mais preciso possível, dizer, vai aumentar, mas a gente queria pegar a visão de vocês, tá? Então, para o setor de serviços, qual a expectativa? É uma expectativa de aumento, porque assim... Tem ideia de quanto? Sim. A gente tem mais ou menos uma ideia, porque o que acontece com serviços? Serviço hoje tem uma alíquota entre 14 e 25 ali, somando toda a tributação. Tá bom. As projeções de alíquota, os estudos que têm se falado hoje, a gente fala de uma alíquota de 28.
E o que acontece... E o 14 vira 28? Isso. Sim. E o que acontece com serviços? Serviços, normalmente, eles não têm muito insumo. Eles têm mão de obra. Então não tem crédito. E mão de obra não dá crédito. E aí, ao contrário, do que acontece na indústria. Terceirizar dá crédito? Terceirizar dá crédito. Fica outra dica aí para vocês que terceirizar traz crédito. É algo a se considerar, né? Sim, é algo a se considerar. É algo a se considerar. Tá bom, vamos pular de indústria aí. Não, essa eu já tô triste, mas inclusive, um ponto adicional. Esse descasamento que está se prevendo, inclusive, tá? Está havendo uma discussão já através de um PLP agora, que foi, eu vou até mencionar o PLP, que eu acho interessante. 63 de 2025, onde o setor de serviços está pleiteando um crédito presumido de CBS, por conta desse descompasso que gerou de uma tributação de 15, 16 para 28. É um absurdo. Quando você faz essa avaliação, né, esse comparativo entre a indústria também teve uma majoração de alíquota, mas ela tem toda uma cadeia que ela pode tomar crédito, e serviços não. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Vamos para outro setor aqui que a gente gosta muito aqui, construção civil. Vai aumentar? Vai diminuir? Eu entendo que sim, tá? Vai e aumentar. Aí, um ponto importante, construção civil, por qual razão a gente entende que vai ter um aumento? O imposto seletivo, que é o imposto do pecado, ele vai tributar minério de ferro. E minério de ferro é o principal insumo para a produção de aço. E automaticamente ele vai afetar a indústria da construção civil. Aço é a principal matéria-prima. E vai subir quanto aí o aço? O aço vai ser um valor considerável. A gente não tem estudos ainda falando do imposto seletivo. Não, eu sei que a gente não tem um número preciso, mas na ideia de quanto? Não tem estudo. Tá bom, vamos avançar então para outro setor. Vai lá, Rê. Posso falar um ponto? E na construção, eu enxergo o seguinte, o perfil de contratação que eles trabalham hoje. Sim. Eles trabalham com o perfil, aquele ponto que nós colocamos na seleção dos seus parceiros. Hoje, ela trabalha muito com perfil regional, né? Da mão de obra próxima, para não alterar muito o custo. E essas empresas, normalmente, são pequenas e médias empresas prestando o serviço para a construção civil. Na hora que essas empresas pequenas e médias que prestam um bom serviço, num preço barato, não cumprirem com as suas obrigações tributárias, vai gerar um impacto tremendo na construção civil. E no caixa também, né? E no caixa, porque, óbvio. Tá bom. Agropecuária. Qual a expectativa? Tende a subir. Porque o agro hoje ele tem a isenção, né? Ele tem uma alíquota zero. E para a CBS, ele, no caso, vai ter uma redução da alíquota de CBS, mas ele vai pagar 60%. Tá, então vai subir. Então vai subir. Vai. Mas o agro, ele se... Se tivesse que pensar no final lá, no resultado lá, vai impactar quanto o imposto dele? Vai subir 2%, 3%, 4%? Quanto que é a alíquota efetiva no final? Isso tem que ter uma análise global. Por quê? Quando a gente fala do aumento da alíquota, a gente também não pode deixar de outro lado de pensar que vai ter a não cumulatividade plena. Então, para alguns setores, pode ser sim que tenha uma majoração. De tributação, mas para outros não, mesmo ele pagando mais, decorrente da cadeia dele tomar créditos de todos os outros gastos que ele tenha, ele consiga pagar menos no final da conta. Por isso que a análise individual é relevante para você entender se o seu negócio é saudável ou não, e se vai ter essa projeção, essa diferenciação entre a carga de hoje com a carga do amanhã. Tá? Mas aí falando propriamente do agro de maneira geral, sem falar de um cliente ou de uma pessoa específica, tá? Sim, tem inúmeros estudos de que o agro vai ser sim impactado, inclusive tá havendo, houve toda essa movimentação, tentando manter sim as discussões de alíquota zero, mas quando você tem uma questão de alíquota zero para um determinado setor, outro setor vai ter que pagar a conta. E aí é por isso que a alíquota subiu de 25 para 28. Tá bom. Uma pergunta aqui, empresas pequenas e médias, quem está no lucro, vai mudar aqui, quem está no lucro no simples ou no lucro presumido? Qual é o impacto para quem está no simples? O que troca para o simples é os tributos dentro da guia, porque hoje o simples é a conjuntura de todos os tributos dentro da guia. Vai mudar a nomenclatura, mas até aí tudo bem. E aí provavelmente vai mudar a alíquota. Então, assim, porque hoje eu tenho as alíquotas de PIS, COFINS e ICMS próprias do Simples. Então, provavelmente, eu vou ter as alíquotas de CBS e IBS próprias do Simples, que são menores do que as previstas, porque é o Simples,
mas a gente não tem ainda um estudo falando qual vai ser. Qual o impacto? Tá Qual bom. impacto? E no lucro presumido? O lucro presumido muda a sistemática de apuração, né? Porque hoje ele não apura créditos. E com a reforma ele passa a apurar crédito e a alíquota troca, né? Porque hoje no lucro presumido eu tenho 3 e 0,65. E vai virar a alíquota de CBS e IBS que está na média do 28 ali. Observando que ela está falando do lucro presumido apenas na parte do PIS e do COFINS e do ISS. Ela não está falando em relação a imposto de renda, que não está, que é muito importante, o imposto de renda não está nesse propósito, nessa primeira fase da reforma tributária. Tá bom. Entendeu? Então, nós estamos falando de PIS e COFINS, no caso da ISS ou ICMS. Tá bom. Mas na prática, se eu sou uma empresa no Simples e eu vendo para uma empresa grande, eu dou direito a crédito para essa empresa? Sim, tá bom. Tá e presumido também, tá mantido. Isso é super importante, tá? E como é que é feito esse cálculo? Na verdade, é o que foi pago na etapa anterior. Exatamente o que foi pago. Por isso que o impacto é financeiro. Tá. Então, assim, eu comprei de um Simples e o Simples tem uma alíquota menor, eu só vou acreditar do que ele efetivamente pagou. E seu do presumido, a mesma coisa. Então, por isso que é importante que a minha cadeia não seja devedora. Porque a não cumulatividade é o seguinte... Eu pego se eles uma pagarem cadeia... imposto direitinho, tá tudo bem. Senão eu vou ter que pagar por isso. E vou pagando somente o complementar que falta. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Se eu sou uma empresa no lucro presumido ou no Simples, eu posso ter uma desvantagem competitiva em relação a uma empresa que está no lucro real? Como fornecedor? Pode acabar gerando não presumido, porque hoje ele vai recolher a mesma alíquota do real. O do Simples. O Simples, sim. O Simples pode ser uma desvantagem, então. Pode ser porque ele vai repassar menos crédito. Isso. E aí entra a fase da parte do compra, né? Na hora que ele vai fazer uma compra de um fornecedor, a opção tributária dele vai definir no crédito. Então, se você está comprando de um Simples, o seu crédito vai ser menor, ele tem que ser compensatório. Legal. Ele tem que compensar de quem você está comprando e se realmente... Na hora de fazer os orçamentos. Porque normalmente né? O Simples, normalmente, você compra o serviço mais barato do que o produto em relação às outras opções tributárias. Tá bom. Bom, acho que a gente está encerrando aqui. Eu queria fazer uma pergunta aí para vocês. E depois para a LBZ aqui, né? Na figura da Sara e da Aline aqui. Se você fosse aqui o dono da empresa, ou o empreendedor, né, ou o empresário, né, a figura de quem? O decision taker, né, a pessoa que toma a decisão. O que você recomenda ele fazer agora, né? O que ele deveria estar fazendo? Eu tenho uma percepção, né, que é uma percepção operacional, que todo gestor hoje ele precisa ter uma consultoria, um apoio imparcial. Porque isso vai mexer tanto dentro da empresa que o impacto é muito grande. Então, quem está dirigindo e tomando decisões, ela tem que ter uma pessoa do lado dela imparcial. E, normalmente, ele se apoia ou num terceiro ou no interno. E essa reforma ele vai impactar toda uma estrutura de interno que às vezes está envolvida emocionalmente dentro do negócio, que pessoas que estão trabalhando há 20, 30 anos e talvez não vão se adequar. Então, a imparcialidade, a uma pessoa que tem uma visão, olha, o cenário da tua empresa é essa, seja bonito ou feio, né? Ele vai ter que... Eu acho que ele precisa... Ele te passar uma opinião honesta, sem emoção. Porque sem emoção e sem interesse. Sem o interesse tributário, sem o interesse jurídico, sem nada. Uma pessoa que olha, o seu cenário é esse, você precisa ter isso e você vai ter que cortar tantas pessoas ou você vai ter que comprar do parceiro, do fornecedor que realmente te dê crédito. Eu acho que é fundamental para ele hoje ter essa pessoa do lado dele, porque senão ele vai ser envolvido e quando ele descobrir, vai ser tarde demais para a empresa. Boa dica, Sara. Alinhado ao que a Regina disse, eles precisam fazer um diagnóstico, mapear todo o procedimento, mapear todos os impactos em cada setor dentro da empresa para poder passar por esse período de transição de forma mais suave, porque eu me previ. Eu tenho como, hoje, mecanismos para ter fôlego de caixa, para organizar a minha equipe internamente. Então, fazer esse diagnóstico é super importante para um período de transição mais suave da reforma. É onde anda a modulagem financeira e tributária voltada para a sobrevivência da empresa.
E eu acho até além, tá? A gente tem que ter parceiros e a gente tem que entender que a gente pode sim somar com as pessoas que estão dentro das empresas. Sim, verdade. A gente consegue complementar os trabalhos deles de tal forma que, como a Sara mencionou, todos cheguem de forma saudável. Então, a gente pode somar com equipes de compliance, trazendo diretrizes, análises rotineiras de modificações que estão acontecendo, seja de sistemas BPO, seja de sistemas ERPs, seja de alterações legais, onde a gente consegue somar com as empresas, com as equipes internas, onde eles não entendam que a gente está confrontando com eles, mas que a gente está o quê? Buscando a melhor solução. Não, tentando resumir o que vocês falaram, acho que é montar um diagnóstico, né, a 4 mãos, com o pessoal interno, todos, né, mas de uma forma bem realista, né, e desenhar um plano de ação. Não adianta ficar esperando, né, e esperar, o impacto pode ser grande e é importante você estar preparado, né, esse eu acho que é a mensagem. Não só na questão da alíquota de imposto, né, que vai afetar a tua margem, mas a questão do caixa também, porque vai sumir uma parte do seu capital de giro. Sim. Tá bom? Acho que isso é super relevante. Precisa ver os impactos em covenants, e aí precisa ver, né, o que vai acontecer com a saúde financeira, né, da tua empresa. Acho que esse ponto é muito importante aqui. Eu acho que essa dica é chave. Tá bom? Mais algum ponto, gente? Então, eu queria agradecer vocês, tá? Sara e Aline, obrigado por terem vindo aqui. Né? A LBZ é uma parceira da Action, escritório super parceiro nosso, e agradeço, né, o entendimento aí que vocês trouxeram pra gente, tá bom? Obrigado, Rê. A Rê aqui é minha sócia aqui do BPO, né? Os meus clientes conhecem, ela é super boa na parte de impostos. Qualquer coisa quiser que a gente apoie vocês nesse trabalho aí para entender o que está acontecendo, a gente está à disposição, tá bom? Obrigado. Obrigado também a Blues aí pelo trabalho, que é sempre muito bom, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada.